O Oceano Atlântico é um vasto cemitério azul. Sob suas ondas, repousam milhões de vidas perdidas para tempestades, guerras e a pura indiferença da natureza. Mas às vezes, o oceano não engole suas vítimas. Às vezes, ele as devolve. Não como corpos, mas como enigmas. Tarde de 4 de dezembro de 1872. A aproximadamente 600 milhas da costa de Portugal, no trecho instável de mar entre os Açores e a Península Ibérica. O bergantim canadense Dei Gratia luta contra um mar agitado, vindo de Nova York com destino a Gibraltar. O capitão David Morehouse está no convés. Seus olhos, acostumados a ler o horizonte como um livro, fixam-se em algo estranho a cerca de 5 milhas de distância. Uma embarcação. Suas velas estão em desordem, afoitas. Ela aderna de forma errática, pegando o vento de maneira ineficiente, avançando aos tropeços pelas ondas. Não há ninguém ao leme, não há sinais de socorro. Apenas o silêncio e o ranger da madeira contra a água. À medida que o Dei Gratia se aproxima, o nome pintado na popa torna-se legível através da névoa salina. Mary Celeste. Morehouse conhece aquele navio. E mais importante, ele conhece o homem que deveria estar no comando. O que ele não sabe, naquele momento, é que está olhando para um maior mistério da história marítima. Um enigma que desafiará a lógica por mais de 1 século e meio. Onde estão as 10 pessoas que embarcaram naquela viagem? O que poderia fazer um capitão experiente abandonar um navio em perfeitas condições de navegabilidade em meio ao oceano aberto? Bem-vindos a uma autópsia de um desaparecimento. Esta é a história definitiva do Mary Celeste. Para entender o fim, precisamos voltar ao começo. E o começo do Mary Celeste já trazia presságios sombrios. Construído em 1861, na Nova Escócia, o navio foi originalmente batizado de Amazon. Sua carreira inicial foi marcada por infortúnios. Seu primeiro capitão morreu repentinamente poucos dias após assumir o comando. Em sua viagem inaugural, ele colidiu com uma barragem de pesca. Mais tarde sofreu um incêndio a bordo e outra colisão no Canal da Mancha. Para os supersticiosos marinheiros do século XIX, o navio era amaldiçoado. Mas após uma série de vendas e reformas, ele renasceu como uma embarcação mercante americana, rebatizada de Mary Celeste. Um bergantim de 2 mastros, robusto, com 30 metros de comprimento e capacidade para transportar cargas pesadas através do Atlântico Norte no inverno. E então temos Benjamin Briggs. É crucial desconstruir o mito e olhar para o homem. Briggs não era um aventureiro imprudente. Aos 37 anos, ele era um capitão sóbrio, profundamente religioso, abstêmio e respeitado. Um homem de família. Ele vinha de uma linhagem de marinheiros de Massachusetts. Ele não abandonaria seu posto por medo infundado. Nesta viagem específica, o risco era calculado, mas pessoal. A bordo ele trouxe sua esposa, Sarah Briggs, uma mulher culta que amava o mar, e sua filha de 2 anos, Sofia Matilda. O filho mais velho, Arthur, ficou para trás com a avó. Uma decisão que o salvaria de um destino incesto. A tripulação foi escolhida a dedo. 7 homens. Marinheiros competentes, alemães e dinamarqueses em sua maioria, com fichas limpas. Albert Richardson, o imediato, era considerado confiável o suficiente para ter navegado com Briggs anteriormente. Não havia sinais de descontentamento, não havia ralé recolhida em tavernas portuárias. Era uma equipe profissional. A carga era perigosa, mas lucrativa. 1.701 barris de álcool industrial desnaturado. Etanol bruto, destinado a fortificar vinhos italianos. Uma carga volátil, explosiva e, ironicamente, intragável. Em 7 de novembro de 1872, o Mary Celeste partiu do Pier 50 no East River, em Nova York. O tempo estava instável. Briggs escreveu a sua mãe antes de partir. Nosso navio está em belas condições e espero que tenhamos uma boa travessia. Essas foram as últimas palavras registradas de um homem caminhando para o esquecimento. Voltemos a 4 de dezembro. O imediato do Dei Gratia, Oliver Devoe, lidera o grupo de abordagem. O mar ainda está agitado, o vento corta a pele. Ao subirem a bordo do Mary Celeste, o som é o primeiro detalhe perturbador. Não há vozes.
Apenas o som das velas soltas batendo violentamente como chicotes, e a água batendo no casco. Devoe caminha pelo convés deserto. O que ele encontra e o que ele não encontra formará a base de toda a especulação futura. Ao contrário das lendas urbanas que surgiram depois, a mesa não estava posta com o café da manhã ainda quente. Não havia xícaras de chá fumegana. Mas a realidade era igualmente inquietante. O navio estava úmido, mas incrivelmente navegável. Havia água no porão, cerca de 1 metro, o que é significativo, mas longe de ser suficiente para afundar um navio daquele porte. As bombas de porão, essenciais para remover essa água, estavam desmontadas no convés, como se alguém estivesse tentando consertá-las às pressas. A única lancha salva-vidas do navio, um pequeno iole que ficava sobre a escotilha principal, havia sumido. Isso é um detalhe crucial. Indicava uma saída, não um desaparecimento mágico. Mas por que sair? Devoe desce aos aposentos do capitão. Tudo está molhado devido às clarabóias abertas e à chuva das semanas anteriores. Roupas estão espalhadas, mas os objetos de valor ficaram. O cofre com os papéis do navio, intocado. As joias de Sarah Briggs, ainda lá. O dinheiro, no lugar. Isso eliminou a pirataria quase instantaneamente. Piratas não deixam ouro para trás. Mas algo vital faltava. O sextante do capitão, o cronômetro marítimo e os documentos de navegação. Apenas o diário de bordo restou na mesa do imediato. A última entrada datava de 25 de novembro, às 8 da manhã, 9 dias antes da descoberta. Naquela data, o Mary Celeste estava a centenas de milhas a oeste, perto da ilha de Santa Maria, nos Açores. Se eles abandonaram o navio naquele dia, o que aconteceu nos 9 dias seguintes? O navio navegou sozinho como um fantasma por quase 700 quilômetros até ser encontrado pelo Dei Gratia. E o mais perturbador, uma corda grossa, utilizada para içar velas, estava amarrada à polpa, arrastando-se na água, desfiada na ponta, como se algo ou alguém estivesse sendo rebocado, e a corda se partiu. O inquérito de Gibraltar. O capitão Morehouse instrui seus homens a dividirem a tripulação, metade no Dei Gratia, metade no Mary Celeste. Eles navegam os 2 navios até Gibraltar, esperando receber uma vultosa recompensa de salvamento das seguradoras. Mas em Gibraltar, eles não encontram heróis ou cheques. Encontram Frederick Solly Flood. Flood era o procurador-geral do almirantado em Gibraltar, um homem ambicioso, paranoico e determinado a descobrir um crime, houvesse um ou não. Para Flood, a história de um navio vazio era impossível. Ele suspeitava de crime. Ele suspeitava de Morehouse e sua tripulação. O inquérito que se seguiu transformou o mistério em um drama de tribunal. Flood analisou o navio com a minúcia de um legista vitoriano e ele encontrou o que chamou de provas. Havia cortes na amurada do navio, segundo Flood, feitos por um machado, talvez em um motim bêbado. Havia uma mancha marrom avermelhada na espada ornamental do capitão Briggs, encontrada em sua cabine. Sangue, declarou Flood. A teoria da promotoria era brutal. A tripulação havia se embebedado com a carga, assassinado a família Briggs, escapado no bote e talvez subornado a tripulação do Dei Gratia para encobrir o crime. Mas a ciência, mesmo a primitiva ciência de 1873, começou a desmontar a narrativa de Flood. A análise química das manchas na espada revelou que não era sangue. Era ferrugem, citrato de ferro. Os cortes na amurada não eram marcas de violência, mas desgaste natural da estrutura do navio exposta ao mar. E, crucialmente, os barris de álcool. Ao serem descarregados, descobriu-se que 9 barris estavam vazios, mas o álcool não era potável. Era desnaturado, tóxico. Beber aquilo causaria cegueira ou morte imediata, não uma embriaguez violenta. O tribunal, a contragosto, inocentou a tripulação do Dei Gratia, mas a mancha da suspeita permaneceu. Eles receberam apenas uma fração do valor do salvamento. O mistério legal foi encerrado, mas a verdade histórica permaneceu à deriva. Com o fim do inquérito, o Mary Celeste entrou no reino da cultura popular. E quando os fatos são insuficientes, a imaginação humana preenche as lacunas com monstros. 11 anos após o incidente, um jovem médico chamado Arthur Conan Doyle, antes de criar Sherlock Holmes, publicou um conto anonimamente.
a declaração de J. Habakkuk Jeffson. Ele reescreveu a história, adicionou detalhes fictícios como xícaras de chá quentes e botes intactos, e sugeriu um massacre racial perpetrado por um ex-escravo a bordo. O público tomou a ficção como fato. A lenda do chá quente nasceu ali, uma mentira que perdura até hoje. Outras teorias surgiram, variando do plausível ao absurdo. A teoria do motim. A tripulação, insatisfeita com Briggs, o matou e fugiu. Mas por que deixariam seus pertences pessoais, cachimbos e roupas, itens valiosos para um marinheiro? E como escapariam no meio do oceano em um pequeno bote? A teoria do ataque de lula gigante. A lenda do Kraken era forte. Marinheiros apontavam para as marcas no casco. Mas uma lula gigante não levaria o sextante e deixaria o navio flutuando perfeitamente. A teoria da tromba d'água. Uma coluna de água e vento poderia ter atingido o navio, criado pânico, feito a tripulação acreditar que o navio iria afundar. Eles entraram no bote, amarraram-no ao navio com aquela corda longa encontrada arrastando na água, esperando a tempestade passar. A corda se partiu. O Mary Celeste, mais rápido e estável sem o peso extra, afastou-se com o vento. O bote, pesado e pequeno, ficou para trás, condenando a família Briggs e a tripulação a uma morte lenta, por sede e exposição sob o sol do Atlântico. Esta é, tragicamente, uma das teorias mais aceitas por historiadores, o abandono prematuro. Mas há uma peça física que muda tudo. A carga. Século XXI. A tecnologia forense e a compreensão da química avançaram. Voltamos aos 9 barris vazios. Eles eram feitos de carvalho vermelho, uma madeira mais porosa que o carvalho branco dos outros barris. Acredita-se que esses barris vazaram durante a viagem. 1 tonelada de álcool em um porão fechado, com o navio balançando sob o som dos Açores e depois enfrentando temperaturas mais frias. Dr. Andrea Sella, do University College London, conduziu um experimento revelador. Ele simulou as condições do porão do Mary Celeste. O vazamento de álcool teria criado uma concentração de vapor invisível, mas altamente volátil. Imagine a cena. Capitão Briggs está no convés, sente o cheiro forte de álcool. Ele sabe que sua carga é explosiva. Talvez haja uma faísca, ou talvez o simples atrito dos barris, ou a mudança de pressão barométrica cause uma explosão de pressão, uma onda de choque que sopra as escotilhas do porão, sem necessariamente criar fogo. O experimento de Sella provou que é possível ter uma explosão de vapor de álcool frio, que cria uma bola de fogo brevíssima, uma onda de pressão aterrorizante, mas que não queima a madeira pesada do navio. É um flash frio. Para Briggs, um homem cuidadoso, responsável por sua esposa e filha, o som de uma explosão vinda do porão e o cheiro de vapores mortais seriam o sinal definitivo. O navio vai explodir. A ordem é dada: abandonar o navio. Não há tempo para pegar roupas, não há tempo para pegar o ouro, apenas os instrumentos de navegação essenciais para sobreviver no bote. Eles descem o iole, amarram-no ao navio com uma longa corda de reboque, mantendo uma distância segura, esperando para ver se o Mary Celeste explodiria. Mas a explosão final nunca veio. O vapor se dissipou. A brisa de repente ficou mais forte. A corda, tensionada pelo peso do bote cheio de gente e pelo movimento errático do navio maior, esticou e estalou. Em segundos, a distância aumentou. 10 metros. 50. 100. Sarah Briggs deve ter olhado com horror enquanto sua casa flutuante, segura e quente, se afastava impulsionada pelas velas que ninguém recolheu. Eles gritaram, remaram, mas o Atlântico é implacável. O Mary Celeste seguiu seu curso, indiferente. O destino final do Mary Celeste, o navio físico, foi inglório. Anos depois, ele foi deliberadamente naufragado por um proprietário fraudulento na costa do Haiti, em uma tentativa patética de golpe de seguro, como se a maldição exigisse um fim criminoso para uma história de inocentes. Mas o verdadeiro fim aconteceu naquelas águas frias de novembro de 1872. Não houve monstros, não houve piratas sanguinários, não houve portais interdimensionais. Houve apenas a fragilidade humana diante das forças da física e do medo. A tragédia do Mary Celeste não é o mistério do que aconteceu, mas a quase certeza do desespero final. Um capitão experiente tomando a decisão prudente baseada em informações erradas. Um pai tentando salvar sua filha de uma explosão que nunca aconteceria, apenas para condená-la ao mar aberto. Hoje, quando olhamos para o horizonte do Atlântico, vemos beleza. Mas nas coordenadas onde o Mary Celeste foi encontrado, o oceano guarda o eco de um bote à deriva, desaparecendo na neblina, deixando para trás o navio fantasma mais famoso do mundo,
como seu único e silencioso epitáfio. Siga para mais mistérios como esse o canal Sombras do Inexplicável. Curta e compartilhe.